Olá, hoje estamos mais uma vez com o programa de internacionalização da UDC para falar sobre essa inauguração do escritório do governo americano, da Education USA e agora o escritório também agora na UDC participando desse processo todo também. E a gente, para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Rita Morricone, que é coordenadora regional da Education USA, os países do Cone Sul. É um prazer muito grande recebê-la aqui, Rita. Luciano, o prazer é muito meu. Muito obrigada. É uma honra, tenho certeza, é uma honra muito grande para a UDC, para nós estarmos nesse processo de inauguração desse escritório aqui, a UDC como uma nova sede desse escritório Education USA. Muito prazer mesmo. Olha, eu é que agradeço em nome da Education USA, que é o órgão que é afiliado ao Departamento de Estado norte-americano, representado aqui no Brasil pela Embaixada dos Estados Unidos e os 5 consulados americanos que estão em Recife, Rio, São Paulo, Porto Alegre e também uma presença em Belo Horizonte. Nós estamos aqui muito felizes com essa parceria com a UDC, que é uma universidade de excelência e para a qual a gente está trazendo o nosso escritório Education USA. Coordenadora, vamos falar um pouquinho assim, até para o telespectador entender. O que significa esse escritório, qual é a importância desse escritório, essa instalação aqui na UDC, aqui nessa região? Então, para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, esse escritório é o escritório oficial do governo americano que dá informação sobre estudo nos Estados Unidos. Então, o escritório não representa ninguém. O escritório vai falar das 4.700 universidades nos Estados Unidos e das 1.700 a nível de pós-graduação, 4.700 a nível de graduação. A ideia é que o aluno possa aplicar para uma graduação, para um mestrado, para um doutorado, para um curso de especialização, o curso também, por exemplo, de inglês intensivo. Tem cursos que são específicos na área de certificados, na área de administração, seguridade cibernética, né, que está muito em voga, cybersecurity, enfim, qualquer tipo de curso nos Estados Unidos. E a ideia que a gente tem em inglês chamada o best fit, que a gente quer que o aluno escolha bem uma universidade americana, possa ir estudar nos Estados Unidos, tenha um bom processo de admissão, uma boa experiência lá e que volte para o Brasil trazendo essa experiência. E também a interculturalidade, que é tão importante, né? Hoje em dia, no ensino, a gente está focando muito no que a gente chama de skills, as habilidades. E as habilidades quer dizer que não importa a área onde você se forma, você tem que trazer essas habilidades de uma área para outra em qualquer lugar que você se posicione no mercado de trabalho. E é isso que a Universidade Americana proporciona, né? O que a gente chama as habilidades do século XXI, a inovação, a tecnologia. E isso tudo a gente está trazendo para Foz e também todas as cidades vizinhas. Eu acho que o nosso escritório mais próximo era 700 quilômetros daqui. 700 quilômetros. Então, é muito bom estar aqui e principalmente porque a gente está numa universidade também de excelência, que é a UDC. Deixa eu entender, vamos traduzir um pouquinho mais. Eu sou estudante, tenho um projeto, quero estudar nos Estados Unidos. Tenho uma pesquisa, eu tenho um projeto, eu tenho só a intenção de estudar. Procuro o escritório, é isso? E aí o escritório vai viabilizar ou não essa intenção? Então se você é um estudante, aí eu vou ser um pouquinho mais específica, que é um estudante de ensino médio que quer aplicar para graduação, ou um estudante de graduação que quer aplicar para um mestrado, para um doutorado, até o curso de extensão.
Você procura o escritório do Education USA e vai ter uma orientadora que vai passar para você toda essa informação. Como que você se prepara para as provas, né? O que é a prova que equivale ao Enem no Brasil, que pode ser o SAT ou o ACT? Como que você se prepara para mandar um formulário de inscrição? Como que você faz ensaios em inglês? E esta orientadora vai fazer todo esse processo para que o aluno possa escolher. A orientadora não escolhe pelo aluno. O aluno vai ter acesso a todas as universidades. Quais são as universidades que oferecem bolsas de estudos? Quais são as universidades que oferecem um pacote de ajuda financeira que vai ajudar o aluno lá? Quais são as universidades que oferecem que tipos de cursos? O que é mais fácil? Ir direto para uma universidade de 4 anos ou ir para um community college, que oferece os 2 primeiros anos universitários, adapta o aluno a morar nos Estados Unidos e depois transfere para a universidade de 4 anos, que é o 2+2. Então, são infinitas as possibilidades. E o escritório, o objetivo é alcançar o maior número de alunos e traduzir, né, esse processo de aplicar para essas universidades para que o aluno tenha contato tanto com a educação quanto com a cultura norte-americana e que possa também fazer essas parcerias com amigos de mundo todo, não só dos Estados Unidos, que a Universidade Americana tem os alunos internacionais e o Brasil, hoje em dia, é o 10º país a mandar estudantes para os Estados Unidos. Pois é, esses dados são relevantes, né? Ou seja, a gente nota que cada vez mais os brasileiros estão indo para os Estados Unidos enfrentar, porque é um país de primeiro mundo, é um país que tem um desenvolvimento, é um país que tem uma visão diferenciada de futuro. Com certeza isso faz uma diferença muito grande. Sem dúvida. E esses dados, o mais interessante é que nós estamos às vésperas deles serem anunciados de novo. A cada ano, na Semana Semana Internacional da Educação, a gente tem um anúncio lá nos Estados Unidos pela secretária Mary Royce e o presidente do IAE, Alan Goodman, que anunciam o Open Doors, que é uma publicação do Instituto Internacional de Educação, que dá a mobilidade estudantil entre os Estados Unidos e os países de todos os mundos. Então, quantos brasileiros estão indo para os Estados Unidos? Quantos americanos estão vindo para o Brasil? E essa Semana Internacional da Educação, ela é no dia 18 de novembro agora. Então, os dados, no momento, são 14.620 estudantes brasileiros fazendo um curso de grau, ou seja, uma graduação, um mestrado, um doutorado, não contando os cursos de extensão, etc. E eu acho que esses dados vão ser muito positivos para a gente, porque o que a gente está vendo nos 41 escritórios do Education USA é uma procura muito grande até para a graduação. Antigamente, o Brasil procurava muito mais para o mestrado, doutorado, até o próprio governo brasileiro tinha bolsas de incentivo para mestrado e doutorado, e agora a gente está vendo que a maioria dos brasileiros que estão lá fora estão fazendo graduação, o que é bem interessante. E eu acho que esse é um momento especial também para o Brasil, porque essa proximidade dos governos brasileiro e americano deve estar fomentando ainda mais essa procura, não tem a menor dúvida disso, né? Sem dúvida. Os Estados Unidos e o Brasil sempre trabalharam muito em conjunto em várias áreas, né? E essa área de educação não é nenhuma novidade. Mas também o que acontece no Brasil agora são várias escolas brasileiras que estão fazendo parcerias com escolas americanas. Então, muitos alunos brasileiros, como aqui na UDC, existe uma parceria com o Texas Tech. Então, existe um high school em que o aluno faz o high school, o ensino médio normal do Brasil, e tem mais 5 matérias em inglês na parte da tarde, em que o aluno, no final do ensino médio, ele recebe um diploma da escola brasileira e da escola high school americana. E isso está aumentando muito. É um processo de internacionalização que hoje em dia é cada vez mais vital, né? Sem dúvida. E é aquela coisa que a gente chama, né, das habilidades do século XXI. É você poder navegar nessas culturas e ter a habilidade intercultural. A interculturalidade é muito importante. E essa experiência de você estudar fora e também receber estudantes americanos aqui. A gente quer aumentar o número de estudantes americanos vindo para as universidades brasileiras. Como que a gente faz isso? Tendo mais parcerias entre as universidades brasileiras e as universidades americanas, que é um propósito. E a UDC vem estimulando cada vez mais isso,
nos últimos anos, com parcerias internacionais, parcerias com universidades americanas e de outros países também. Isso, eu não tenho a menor dúvida que gera um desenvolvimento, um fator de pesquisa muito grande. E eu acho que esse é o grande caminho para tudo isso. E a UDC, antes mesmo de ter o nosso escritório do Education USA, ela já fazia isso. Então, hoje mesmo eu encontrei representantes da Georgetown University, representantes da Texas Tech, representantes da University of Central Florida. A UDC tem um programa em que o aluno do ensino médio pode fazer inglês lá na Central Florida, que por sinal fica na cidade de Orlando, que muitos brasileiros conhecem, né? Não tenho dúvida. Por causa da Disney. E isso tudo dando para os alunos um currículo. O Education USA tem um programa também que é muito interessante para alunos de 14 a 17 anos, que é o Education USA Academy. Ele é um programa de 4 semanas que esses alunos de ensino médio vão para uma universidade nos Estados Unidos. É bem interessante. Por quê? Porque eles têm um monitoramento que a gente todos os dias, 24 horas, mas o aluno, ele não só está aprendendo mais inglês, está desenvolvendo técnicas de redação, ele está conhecendo que carreiras ele pode aplicar. Então, ele visita várias universidades, ele não fica só naquela, e ele fica também visitando, por exemplo, tem uma lá na Califórnia, que é o Diablo Valley College. O aluno vai visitar o Google e o Twitter, que são empresas do Vale do Silício, né? Então, é o aluno abrindo os horizontes e vendo, puxa, eu posso fazer uma carreira, não sei, em seguridade cibernética, que antes não passava pela cabeça dele. É uma visão completamente diferenciada. Esse programa em particular, o aluno também vira ex-aluno do governo americano. Então, para um menino ou uma menina de ensino médio ter isso no currículo é muito bom. O Education USA Academy, ele tem uma universidade em janeiro, que aceita os alunos, e tem 11 universidades em julho, que é o verão americano. No Brasil são quantos escritórios? 41 escritórios. Desses 41 escritórios, nós temos 21 nos que a gente chama centros binacionais, centros Brasil e Estados Unidos, que estão vinculados à Embaixada dos Estados Unidos. A gente tem 17 em universidades como a UDC, e a gente tem também 2 centros que são American Spaces em Roraima e em Mato Grosso do Sul, e um numa Secretaria de Educação no Acre. Como é que a UDC foi indicado? Como é que a UDC chegou a ser indicada para ser sede da Education USA? Então, vocês já tinham uma parceria muito forte com uma universidade americana, que era a Universidade da Central Florida, né? E dentro dessa parceria forte, a Universidade de Central Florida veio ao Education USA e disse, até para mim, foi a Consuelo Stebens, eu chamo ela de madrinha do que está acontecendo. Eu já entrevistei ela, ela falou, é a madrinha do Nossa escritório. Madrinha, porque ela disse, Rita, você tem um local que você não tem um escritório próximo e eu gostaria de apresentar você à UDC. E foi assim, né? Eu vim visitar a UDC, eles, por um acaso, tinham encontrado nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, uma menina que era a Marianne Tompolsky, que foi a nossa bolsista do programa Oportunidades Acadêmicas. Esse programa é um programa do Education USA para alunos carentes, alunos que não poderiam, por exemplo, pagar um TOEFL ou um SAT, que seria o Enem, né, dos Estados Unidos, um ACT, e a gente financia essas provas para esses alunos. São alunos de excelência acadêmica máxima. E a Marianne, o caso dela era um caso muito interessante. A Marianne, ela é brasileira, mas ela veio para o Brasil com 2 anos. O pai dela era da Geórgia, refugiado, teve que sair do país para não ser morto. Veio para o Brasil, não teve a equivalência do... Ele era um diplomata, mas não teve equivalência de currículo. E ele foi trabalhar, enfim, para sustentar a família. Ele faleceu, a família foi parar num lugar muito pobre. A Marianne encontrou dentro do Brasil uma escola federal, que foi o Pedro II, ela se preparou, ela achou o programa Oportunidades Acadêmicas, ela foi aceita para 7 universidades com bolsa integral nos Estados Unidos, ela escolheu Harvard.
E a liderança da UDC encontrou a Marianne em Harvard e ficou maravilhada com o programa. E a partir daí, juntou tudo, né? O Education USA procurou a UDC já conhecia o programa Oportunidades Acadêmicas e quis abrir as portas para mais alunos que queiram participar tanto desse programa quanto das várias outras oportunidades que o escritório oferece. O professor Fábio, o pró-reitor, ele comenta muito sobre esse caso. E fala justamente isso, essa atitude de querer, de visualizar, de enxergar o futuro, o comportamento diferenciado que... porque isso pode acontecer com todos, basta ter essa atitude realmente para que as coisas mudem no futuro, né? E ele comenta bastante sobre essa aluna, que é brasileira, que eles encontraram, né, nos Estados Unidos e que tem assim, uma lição de vida fantástica, né? Fantástica. E o trabalho de formiguinha. É a orientadora aqui, que vocês vão ter duas orientadoras fantásticas, a Jéssica, que é americana, e a Lívia, que é brasileira, que já são treinadas pelo Education USA, mas é essa orientadora que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E também para os alunos e pais, que eles entendam o quão é importante esse desenvolvimento, né? E que o aluno, apesar da excelência da UDC, ele deve procurar essas portas que se abrem e procurar fazer o seu próprio desenvolvimento. Então, abrir as portas para alunos de baixa renda, que não podiam pensar num horizonte maior e que, de repente, tem todas essas oportunidades, essas bolsas, essas portas abertas, literalmente, é o que o Education USA faz. É mudar a vida das pessoas, né? E fazer também, aos pouquinhos, tirar as fronteiras, né? São pessoas que lidam com pessoas e dos dois países e esse entendimento mútuo, né? Que a educação, só a educação pode trazer. Não tenha dúvida. O escritório está sendo inaugurado. A partir de quando já começa a funcionar? Os estudantes que tiverem interesse em enfim, ter essa atitude, né, de modificar o futuro deles, já começa a partir de quando? Então, o escritório vai ser inaugurado hoje, né? Nós vamos ter uma audiência fantástica, até o próprio prefeito aqui de Foz do Iguaçu está vindo honrar o nosso escritório. E nós vamos provavelmente estar inaugurando em 2 semanas, né? Então, a partir daqui a 2 semanas, as orientadoras já vão poder estar atendendo os alunos interessados. O site do educationusa.org.br tem as informações do escritório, o site da UDC também vai ter as informações do escritório. E a gente também tem um site que é um site americano, que é o educationusa.state.gov, em que os alunos podem já clicar lá e olhar os 5 passos para estudar nos Estados Unidos. Em inglês, o 5 Steps for US Study. Que mensagem a senhora deixa para o aluno que está nos assistindo nesse momento e que tem essa pretensão, eu gostaria muito de estudar nos Estados Unidos. Que mensagem a senhora deixa para essas pessoas? Eu deixo uma mensagem, assim, os Estados Unidos está de portas abertas para vocês. A gente tem uma campanha das universidades americanas que chama #YouAreWelcomeHere, você é bem-vindo aqui. E essa campanha vai além das universidades, é o padeiro, é o motorista, é todo mundo querendo o aluno internacional, porque o aluno internacional, ele faz a diferença na sala de aula dos Estados Unidos. E você não vai encontrar só estudantes americanos, você vai encontrar estudantes de todos os países, né? E essa é a diferença. A outra mensagem é, comecem a se preparar. Pensem nas atividades extracurriculares que vocês têm. Tem uma história bem pequenininha, né, que veio um menino na frente de uma orientadora e ele estava com um cubo mágico, né, que em inglês é o Rubik's Cube. E ele falou para a orientadora, eu não tenho atividades extracurriculares, eu não tenho tempo, eu estudo muito. E nisso ele lá com o cubo mágico, montou o cubo mágico em 18 segundos, na frente da orientadora. E aí ela falou assim, mas espera aí, você acabou de montar um cubo mágico com 18 segundos? Eu tenho o recorde do meu país do cubo mágico. Essa é uma atividade extracurricular. Então, às vezes, os meninos não têm nem noção a percepção do que eles estão fazendo, o que é importante também para a admissão. Então, comecem a se preparar desde agora,
Usem o escritório do Education USA. Se vocês estão no ensino médio, participem do Education USA Academy, porque isso já vai abrir horizontes e vai mostrar para vocês os caminhos que às vezes vocês não sabem, né? Qual é a área que você quer seguir, quais são as áreas mais interessantes agora, mais inovadoras que estão aí, que às vezes a gente não tem nem consciência do que pode seguir. Então procura o Education USA. You're welcome here, você é bem-vindo, nós estamos de portas abertas para vocês. Os estudantes são muito bem-vindos e a senhora também é muito bem-vinda aqui na UDC, aqui em Foz do Iguaçu, aqui nesse programa. Muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho da Education USA, pelo que vem desenvolvendo no Brasil, no mundo, enfim, a senhora mais precisamente nos países do Cone Sul, né? Mas parabéns de verdade, porque eu acho que, como a senhora mesmo falou, a educação é que realmente transforma e tem esse poder de transformar o mundo. Então, parabéns. Muito obrigada, Luciano. Uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada. A honra é toda minha, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigado mais uma vez. E o nosso programa vai ficando por aqui, de internacionalização da UDC. Com certeza, no próximo programa estaremos com outra personalidade, outra referência, professores, doutores, pós-doutores, enfim. Até uma próxima oportunidade. Até lá!